A paz seja convosco, minha amada irmã e meu amado irmão. Hoje é dia 3/12 de 2025. Mais um mês se iniciou já e mais um ano se está finalizando. O que falar deste ano, né? Um ano que Deus trabalhou, um ano que Deus protegeu, cuidou. Acredito eu que pela minha e pela sua vida. Um ano a qual foi o ano das grandezas de Deus. Se não foi o ano das grandezas de Deus na sua vida, eu venho por meio deste vídeo falar que o ano não acabou e pode ter transformação, restauração na sua casa, porque é o ano das grandezas de Deus. Até dia 31/12, Deus vai trabalhar na sua vida grandemente, para ser o ano das grandezas de Deus, para ser o ano das mudanças radicais, que nem você esperava, que para você era impossível, mas estando com Deus, a mudança, a transformação, tudo é possível. E eu venho por meio deste vídeo mencionar uma palavra que está no meu coração, a qual eu meditava já um tempo, que se encontra em Lucas capítulo 19, uma palavra bastante conhecida. E está escrito assim: E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro, para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se ele desceu e recebeu com júbilo, recebeu com alegria. Versículo 7. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. No versículo 8, e Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui estamos diante de um texto que Jesus está atravessando Jericó. Podemos que dizer que aqui é a última vez que Jesus atravessa Jericó antes de ser crucificado. Porque quando Jesus iria atravessar Jericó, ele iria ser crucificado. E aqui nós podemos ver, meus amados irmãos, que tinha uma grande população aglomerada. E sempre foi assim. Quando Jesus atravessava as cidades, quando Jesus passava, geravam aglomeração. Mas por quê? Porque muitos queriam conhecer Jesus por curiosidade. Outros queriam cura. Outros queriam milagres. Outros queriam transformação. Outros queriam apenas uma mensagem. Outros queriam mensagens de boas novas, mensagens de esperança. E aqui, meus amados irmãos, podemos ver que tinha uma grande população, tinha uma grande aglomeração naquele lugar. Tinha uma grande aglomeração em Jericó. Mas naquela aglomeração ali no meio tinha um homem de pequena estatura, que não conseguia chegar até Jesus. E este homem se chama Zaqueu, um homem bastante conhecido, um homem que era chefe dos publicanos, dos republicanos, quer dizer, peço perdão, um homem chefe dos republicanos. E o que é chefe dos republicanos? Chefe dos republicanos é nada mais, nada menos que chefe dos cobradores de impostos. Só que naquela época, os cobradores de impostos tinham uma má fama. Por que esta má fama? Porque eles cobravam mais do que deviam. Eles eram corruptos.
Nesta que esse povo era corrupto, Zaqueu era chefe deste povo. Zaqueu fazia parte desse governo corrupto, deste trabalho corrupto. E aqui podemos ver que algo despertou em Zaqueu. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha poder, Zaqueu tinha tudo, mas ele não tinha Jesus. E no meio daquela multidão, despertou algo em Zaqueu, e Zaqueu queria chegar até Jesus, mas ele não conseguia. Então ele subiu num pé de sicômoro, numa árvore. Nesta que ele subiu, neste pé de sicômoro, ele planejou tudo. Imagina Zaqueu planejando e falando: Jesus vai passar por aqui. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, o Espírito Santo falou no meu coração. Zaqueu, quando ele subiu na árvore, Zaqueu conheceu Jesus por cima. E muitas pessoas conhecem Jesus só por cima. Muitas pessoas, podemos dizer que está no raso, ficou nesse amor superficial. Mas Jesus foi até Zaqueu, e Jesus está indo até você e está falando: desça depressa. Quando Zaqueu desceu feliz. Sabe por quê? Porque Jesus foi se hospedar na casa de Zaqueu naquele dia. E hoje Jesus está indo adiante de você e fala: desce depressa, que eu quero me hospedar na sua casa. Mas você não está em cima da árvore. E Jesus quer que você desce depressa. Sabe na onde? Desce depressa diante do meu altar. Porque enquanto você está diante do meu altar, um milagre, a transformação tem em sua casa. Porque quando Jesus se hospeda na sua casa, tudo muda. Jesus se hospeda e ele deixa o Espírito Santo, que qual você cuidar e zelar, ele sempre estará contigo, te transformando, estando com você no processo de santificação. O Espírito Santo estará trabalhando na sua vida, falando: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então Jesus está diante de ti, indo até você e falando: desce depressa diante do meu altar. Eu lembro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que no tempo certo ele vos exaltará. Mas quando eu meditei nesta palavra, eu quis entender a palavra humilhai-vos. Por que nesse sentido de humilhai-vos? E a palavra no original do grego está escrito assim: tapeino. E qual que é o significado disso? O significado disso é se prostrar, se submeter e ver que você está numa dependência, que você é pequeno e a dependência que você está é maior que você. E qual é? Esta é Deus, é Jesus Cristo. Então, meu amado irmã, meu amado irmão, que nós venhamos se humilhar diante do altar, que nós venhamos se prostrar, porque enquanto nós estamos prostrados, há transformação. Houve transformação na casa de Zaqueu, e eu creio que vai haver transformação em sua casa, em sua vida, em seu ministério. Enquanto você se prostrar diante do altar, Deus resgata, Deus busca. O altar hoje, ele fala para você assim: vinde a mim, aquele que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Meu amado irmão, minha amada irmã, mas eu não quero só mencionar o capítulo 5 e versículo 6 de 1 Pedro. Também tem aquela parte que está escrito assim, deixa eu abrir aqui. Está escrito bem assim. Cadê? Versículo 7. Lançado sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo, mas que Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória, o domínio para sempre. Amém. Meus amados irmãos, aqui nós podemos ver que ele estava chamando para perto, estava falando para ficar diante do altar, mas ele mencionou o diabo,
a fúria do diabo, a fúria do inimigo, a fúria do adversário, enquanto você está próximo de Deus. Ele ruge como um leão, caçando a quem possa devorar. Ele está ao redor, meu amado irmão, mas eu me alegro quando eu lembro do Salmo, que está escrito assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem. O diabo pode estar até ao derredor, ele sabe de você, mas ele não está com você, porque ao seu redor está Cristo, está os anjos do Senhor, está o Espírito Santo com você. Quem lembra também de 1 João capítulo 4, versículo 4? Vós, filhinhos meus, já tens vencido, porque maior que está com ele é o que está contigo, que é o Espírito Santo, meu amado irmão. Por isso você pode suportar. As guerras e as aflições vão vir. O diabo, o adversário, ele vai te perseguir. Ele vai tentar ceifar sua vida até o último. Mas aquele que está com você é maior do que todos. Quem lembra do Salmo 91? Uma pessoa que foi bastante perseguida desde sua maternidade, Moisés. Muitos não sabem, mas o Salmo 91 é escrito por Moisés. E está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quem é que habita? Aquele que habita é quem está diante do altar, meu amado irmão e minha amada irmã. E por isso, essa batalha já tens vencidos, porque você é filho de Cristo. E aqui eu deixo essa mensagem e eu espero que você e Deus tenham um reencontro novamente. E vamos fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, que o Senhor venha, papai amado, papai querido, por meio deste vídeo você venha visitar pessoas, e por meio deste vídeo você venha visitar lares, e que haja transformação, aqueles que perderam o primeiro amor, que volte a praticar as boas obras, Pai. Aqueles, pais, que estão cansados, que o Senhor envie, papai amado, papai querido, o seu Espírito Santo para vivificar. Que o seu Espírito Santo não esteja apenas na nossa psique, mas que nós venhamos, papai amado, papai querido, ser pneumassomáticos, papai. Que o seu Espírito Santo esteja por completo, porque enquanto ele está por completo, tem transformação, tem restauração, tem mudança, tem metanoia. Tudo, papai amado, contigo é diferente, Pai. Tudo contigo é diferente, é mais leve, porque o Senhor é o príncipe da paz. Ó soberano Deus, que o Senhor venha trabalhar nesses lares, que o Senhor venha trabalhar nas famílias. Ó soberano Deus, que o Senhor venha fazer a mudança por completo, qual o cenário que a pessoa precisa de mudança e transformação. Desde já, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu deixo minha mensagem e que todos vocês fiquem com Deus. O ano não acabou, ainda tem esperança e é o ano das grandezas de Deus na minha e na sua vida. Tchau, tchau.